Começa agora mais um podcast das borboletas. Aqui você vai ouvir um bate-papo com mulheres reais que vão contar para vocês chaves especiais para você viver em liberdade. O que está disponível para nós está também disponível para você. Esse é um podcast do movimento Voe Borboleta e eu sou Gisá Batista. Hoje eu recebo comigo a Adriane, que vai contar para vocês histórias incríveis que ela tem vivido e trazer chaves para sua vida. Oi, Adri, seja bem-vinda. Obrigada, prazer é meu. Conta pra gente um pouquinho quem é você, para que as pessoas te conheçam. Como a Gisa falou, me chamo Adriane, vim do interior do Paraná, já faz uns 11 anos. Sou casada, tenho 27 anos e não tenho filhos a princípio, mas logo, né, nós teremos, eu creio, assim, Deus já tem dado direção. E faço parte, né, desse movimento maravilhoso e sou convertida já faz uns 4 anos. E a gente quer saber de você os principais casulos. A gente vai começar pelo medo. O medo te açoitou bastante e eu queria que você falasse pra gente quais as caras, quais as faces que o medo se apresentou pra você. Porque a gente fala tão geral às vezes o medo, mas o medo tem muitas facetas, muitas faces. E a Adri encarou várias delas e vai trazer esse caminho de liberdade. Então, o que você tinha medo? Quais eram os medos que te açoitavam? Eu comecei a ter muito medo desde muito pequena, o medo do inimigo, medo do escuro, e até então eu fui liberta só quando eu fiz o curso Metamorfoses, desse medo, né, que eu tinha do escuro, do inimigo, e também tinha aquele medo de não ser aceita pelas pessoas, né, medo do futuro, eu me preocupava muito com o futuro. Isso pega bastante, né? É uma ansiedade, é um medo do que vai acontecer? Como é que funciona? O que vem na mente? É um pensamento acelerado, você tem uma preocupação com algumas coisas que você não tem controle. Então, coisas que fogem do seu controle, que só o Senhor mesmo pode ter controle disso. Claro que você pode tomar decisões, né, para cooperar para o teu futuro, mas você não pode simplesmente controlar o teu futuro. Não é simples assim. Então eu tinha muito medo, assim, das coisas darem errado, de eu tomar as decisões erradas, né, do julgamento das pessoas, e já também entrava aquela questão, né, do medo da rejeição, assim, medo das pessoas não me aceitar do jeito que eu era, e muitas vezes isso acontecia porque em momentos, assim, com as pessoas, eu não conseguia expor minha opinião só para agradar os outros. E eu tomava decisões erradas por conta disso, aquilo não trazia paz, e eu só fazia para que a outra pessoa me aceitasse e também que eu não a magoasse. Mas eu acabava ficando magoada comigo mesma, não com a outra pessoa. E até frustrada de certo ponto por estar fazendo algo que não queria no fundo fazer. Sim. Olha só. Sim, aí essa frustração começou a atingir o meu físico nessa época. E toda vez que eu ficava preocupada, nervosa, eu tinha muitas fortes dores assim de estômago, até um ponto que eu fui em vários médicos, eles não conseguiam descobrir o que eu tinha, e tomava vários medicamentos, e eu tenho até fotos assim de pilhas de remédios que não resolviam. Eu tomava vários, mas não resolvia. E até então que eu tive acesso, né, ao que Jesus já deixou na cruz, todo o meu sofrimento, toda a minha enfermidade. Então eu criei no que ele falou ali na palavra, né? E deixei na cruz, assim, no pé, né, da cruz. E não é simples assim, era uma luta diária, sabe, Gisá? Então eu tinha que constantemente, quando eu me sentia com essas dores, eu constantemente tinha que colocar a verdade do Senhor, trazer à tona. Então eu comecei a ressignificar minhas palavras. Então, ao invés de eu reclamar, murmurar, eu comecei a declarar vida. Olha, chave, gente, chave. Vida sobre aquilo. Então eu parei de focar no problema, eu parei de focar no que o inimigo estava fazendo. E comecei a focar naquilo que Deus estava fazendo e no que Ele via para mim. E o que Ele tinha já de disponível para mim. Porque está disponível, né? E então foi um processo, sabe, Gisá, de cura,
né? E essa cura foi no meu emocional que acabou refletindo no meu físico, né? Então, foi um processo. E isso foi assim, foi uma experiência muito poderosa para mim, assim, por o poder das palavras, né? Como as nossas palavras são poderosas e move o ambiente onde a gente está, né? E às vezes a gente não entende isso e usa, inclusive, as nossas próprias palavras contra nós mesmas, contra a nossa vida. Isso é muito poderoso, né? Uma chave que, a hora que a gente entende, não é para os outros, é primeiro aqui, né? Primeiro para nós. E você viu essa transformação já no teu físico também? Essa dor, ela sumiu, ela não teve mais? Como é que foi você lidar com essa questão? Foi aproximadamente já uns 2 meses de muita oração e muito assim, de ressignificar mesmo os meus pensamentos. Então vinha essas dores e eu não concordava com ela, né? Eu não aceitava, eu comecei a não aceitar mais. Eu estava inconformada. Então vinha sobre mim e quando eu declarava algo assim sobre isso que estava me afetando assim, eu colocava em oração. Eu não falava para as pessoas, porque eu sabia, Gisá, que eu já tinha procurado pessoas e não havia, eu não obtive resultados, né? Então eu comecei a colocar mais na presença do Senhor mesmo, as minhas lamentações, porque nós somos seres humanos, às vezes você vai ficar chateado com algumas coisas que você mesma faz. Então eu começar a colocar isso na presença do Pai, porque o Pai vai resolver. E Ele vai tirar aquele fardo pesado e colocar o dele que é leve. Né? Então não foi da noite pro dia para mim. Não foi uma cura imediata, porque eu precisava curar a minha mente, né? O meu emocional primeiro. E aí isso aconteceu depois. E eu fui liberta totalmente dos medicamentos, hoje eu não tomo nada. E eu fui liberta dos outros medicamentos que eu tomava. Então, às vezes doía a cabeça, eu ia lá e era o escape, o medicamento. E eu comecei a pensar, por que eu estou com essa dor de cabeça? Qual é a raiz dessa dor de cabeça, né? E eu comecei a analisar, Gisá, algumas circunstâncias, às vezes no meu dia, que me deixou triste, angustiado, alguma palavra de alguém que acabou gerando aquela dor de cabeça. Então, simplesmente não é uma dor de cabeça que é do nada, né? Sempre tem alguma raiz lá atrás. E aí eu comecei a rejeitar e eu identificava, né? O Espírito Santo me auxiliava identificando o problema. Eu colocava em oração, Senhor, aconteceu isso, né? Hoje. E isso, de imediato, assim, já aquela dor de cabeça sumia. E eu já não aceitava mais nada. E hoje eu já não tomo remédio para nada. Então hoje, assim, eu aconselho as pessoas, inclusive, a se libertar de tomar medicamentos, né? Claro que tem pessoas que precisam tomar, né? Tem, claro, toda uma orientação médica, né? Mas eu digo assim, no meu caso, né, Gisá, porque os remédios já não resolviam, então era algo além do físico, né? A tua segurança, né, estava na medicação, né? Sim. A tua saída primeira era a medicação, antes dele, né? Sim. Antes do que ele tinha que dizer. Claro, não existe cura de segunda linha, a gente sempre fala, Deus pode curar pela medicina, vai usar a medicina, consulte o seu médico, né? A gente sempre reforça isso, mas antes a nossa conexão com ele. E tudo que você tá falando dos medos, né? O que você venceu, e você venceu porque você começou a ter esse acesso livre a ele, começou a ouvir a voz dele. Sim. Né? Porque sozinho a gente não consegue, né? E foi um após o outro, foi um ligado com o outro, como é que foi isso? Então, a minha primeira experiência, assim, a primeira foi a cura do meu físico, né? E do meu emocional também, e em seguida foi essa cura que eu tinha, assim, muito, muito medo, assim, do inimigo. Eu acreditava, né, que a força dele era maior que a força do Senhor. É sutil isso, né? Sim, é sutil. E isso ele mesmo implementou na minha infância, né? Ele mesmo fez isso, foi gerando situações, enfim, colocando, né, sobre a minha vida uma mentira. Porque a força do pai é muito maior. E no curso, já, né, no Metamorfoses, quando tem aquela dinâmica da folha do papel, né? E a gente vê a força do Senhor é muito além, né? E logo no início do curso, assim, José, eu tive uma experiência também, assim, com o Senhor, de libertação, né? Nesse sentido. E eu tinha muito medo de dormir. Eu gostava de ficar acordado, assim, durante a noite.
E eu evitava dormir, assim, evitava porque eu tinha medo. E aí era um medo também, assim, eu medo do espiritual, sabe? Eu tenho medo, sabe? Às vezes você que tem sentido esse medo, né, do espiritual, fique esperta, porque esse medo espiritual é porque o Senhor quer te usar muito nessa área, né? Desse medo, às vezes até de libertação, né? De tanta coisa assim, José. E o inimigo, ele sabe, né? Muitas coisas sobre você que às vezes nem você sabe, né? E aí ele quer se mostrar forte, ele quer te Sim. assustar, ele quer te atemorizar, Sim. né? E cair nessa, né, de concordar com a grandeza do inimigo, né? Então esse é o convite, né, que as trevas fazem constantemente pra gente, pra nos anular. E o objetivo era te paralisar, Sim. para que você com medo nem fosse, talvez, abrir a sua boca em relação às coisas de Deus. Quanto mais você abre, talvez mais coisa ruim iria acontecer. Sim. Então, tudo isso a gente tem que ficar de olho, né? E aí, uma hora que você tá livre, você já não acredita mais nessa mentira e aí você consegue falar, Sim. né? E isso que aconteceu com você. Aí já eu, assim, depois dessa libertação, né, que eu tive, dessa cura, que eu não tive mais esse medo, né, das trevas, assim, aí o Senhor, ele foi me mostrando, assim, como eu, assim, a força que eu carrego, o poder que eu carrego, que é o Espírito Santo, como ele é poderoso, sabe? E ele vai te mostrando a autoridade que você já tem, né? E que o inimigo, ele tenta dizer que você não tem essa autoridade, mas você tem, né? Só que você ainda não tem consciência que você tem, né? E eu lembro bem, assim, Gisele, eu falava pra Deus, tem um versículo que fala, né? Que o perfeito amor expulsa fora todo medo, né? Eu falava, Senhor, como eu oro, né? Eu leio a palavra, eu busco, e por que esse medo ainda tá aqui, né? E assim, a raiz do medo, como você falou, tem várias facetas do medo. Então, ele se manifestava assim comigo, né, nesse período, e muitos outros medos que eu tinha que eu não tinha consciência, né. Eu fui descobrindo aos poucos, e o concurso me ajudou muito a identificar. E esse medo, graças a Deus, hoje eu sou liberta desse medo, né, do inimigo, eu não tenho mais medo, e hoje eu sirvo na libertação, né, então Deus, ele sabe, né, o futuro, né, e ele sabe, assim, hoje existe o Apocalipse, né? Ele já sabe o fim. Então, ele sabe o nosso início e o nosso fim, né? E não precisamos ter medo. E esse versículo falava sobre isso. E eu não entendia na época, sabe, Gisá, né? Como eu poderia ser liberta. E o Senhor, ele te liberta e ele faz da forma dele, né? Às vezes o medo entrou quando você era criança, talvez, não sei em que circunstância, né? Mas o meu entrou quando eu era criança, né? E também pela vulnerabilidade que eu sentia com a figura paterna. Tinha essa chave. Eu sentia que eu não era protegida, né? Pode continuar. Que eu não era protegida, eu me sentia vulnerável. Aquela figura de pai que tem que trazer aquela proteção, né, do filho se sentir seguro, protegido. Eu não me sentia assim, então a todo tempo eu tinha que ficar em alerta, né? Certo. A todo tempo eu tinha que ficar em alerta e eu não poderia desfrutar do descanso, sabe? Então eu cresci assim, né? E isso eu também acredito também que seja por conta do medo da rejeição, né? Que isso acabou gerando dentro de mim. Porque eu via a figura paterna rejeitando as pessoas que eu amava muito. E pessoas que eu, né, quando criança olhava, eu admirava. Então, esse medo também, né, nesse sentido, né, de ser rejeitada, de rejeição, das pessoas não me ouvir, de o que eu falo não tem importância. Então, tudo isso foi crescendo dentro de mim, né? E do que você falar, você não, né, não vai ter relevância nenhuma. O que você tem para dizer não, né, não vai influenciar ninguém. É melhor você ficar calada do que você falar. Tem muita gente já falando. Olha as mentiras, gente. Pesca essa. Quem mais tá pensando alguma coisa assim? Então, tem tanta gente por aí no reino de Deus, tantas pessoas boas, tantas pessoas maravilhosas servindo o reino de Deus. Quem sou eu? Quem sou eu para disputar com elas? Mas não é questão de disputa. A questão é que cada uma de nós tem que acrescentar, algo acrescentar nesse reino, nesse mundo. Né? A gente é estrangeiro aqui.
E por isso mesmo a gente não pertence a este lugar. Por isso mesmo que a gente tem que trazer o reino dos céus através de nós. É cada um de nós, é o lugar onde a gente está, que a gente vai fazer diferença. Né? Então Deus precisa de mim, da Gisá, da Nadiane que está aqui, e de cada uma de nós, de cada uma de vocês, mulheres. Deus precisa que a tua voz saia. Né? Deus precisa que você traga para fora esse ouro que você está escondendo, essa pedra preciosa que você é. Né? Deus quer trazer a luz, porque né, o que é de Deus não fica escondido. Né? Vem a luz. É muito precioso para ficar escondido, né? É uma chave muito preciosa. E como que você tá hoje, né? Se vendo livre desses medos, o que isso mudou na tua vida? Quem que é você hoje livre dessa opressão, desses medos? Hoje eu sou uma pessoa mais forte, né? E hoje eu sei quem eu sou. E não porque os outros dizem, e não porque o que eu digo, porque às vezes até eu posso estar enganada sobre mim. Mas o que o meu pai diz, sobre mim, o que ele vê em mim, né? E você olhar pro teu pai, quem ele é, conhecer ele fez diferença para mim. Saber quem ele é. Não as pessoas, mas ele. O que ele tá falando de você, o que ele fala de você, né? E isso mudou a minha vida. E assim, já hoje eu vivo uma liberdade, né, que eu nunca experimentei na minha vida. Né? E quando você falou no curso, né, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu não entendia como assim, Senhor, eu já achei que eu era livre. Né? Porque às vezes a gente coloca as coisas tão no físico, mas não é. Existe um aprisionamento e você, até que você descubra o aprisionamento, você acha que você é livre. Só que quando você descobre que você é livre, aí sim você descobre que era aprisionada, né? E essa liberdade que o Senhor tem para cada uma de nós não é uma liberdade mentirosa, uma liberdade do mundo, uma liberdade que o inferno quer trazer. Não é. É uma liberdade verdadeira. É uma liberdade porque Ele coloca os princípios na palavra dele, porque Ele sabe o que é bom para cada uma de nós. Ele conhece todas as coisas, né? E essa é uma liberdade que eu experimentei, né, no curso, assim, e desde então tenho experimentado. E essa vulnerabilidade, assim, nesse grupo é o que mais me chama a atenção, eu acho fantástico, né? A gente se tratar como igual, né? A gente como única, igual para Deus, assim, a gente se reunir e não tem faixa de igreja. Não tem, sabe? Não tem nada que coloque cada uma numa caixa. Não, você pertence a essa denominação. Você não pode participar. Ou você pertence a esse grupo, você não pode participar. Ou você está nesse posto de autoridade, as outras são inferiores, você não pode participar. E aqui não existe isso, né? Aqui existe liberdade. É por isso que é tão gostoso, servir no vôlei. Porque quanto mais você serve, mais você quer dar. É verdade. Porque é maravilhoso, gente. Você serve e não se cansa. Você perde até a hora do almoço, a hora do lanche, a hora do café. Passa fome e nem sabe que tá passando fome. Né? E isso é tão lindo, sabe, Gisá? Isso é tão precioso. É muito precioso, muito gostoso. E assim a gente vê que a gente tá cumprindo o nosso chamado quando é assim, né? Porque a gente vai correr e não se cansar, diz a palavra, né? É muito bom. Às vezes nosso físico não aguenta, então a gente tem que se preparar melhor para aguentar. Mas é esse cansaço interno, né? É essa motivação, é lá dentro, né? Que a gente tá falando. Muito legal. E aí você teve mais alguns casulos, assim, específicos que você lembra? Fora esse combo do medo aí, né? Já desmascarado. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo já está entendendo que isso não faz parte da vida, né? Que a gente pode excluir, tirar, né? Mas você citou mais alguns. Quais eram esses outros casulos? Um outro casulo que eu tinha que é bem sutil e eu achei que eu não tinha. E depois dos testemunhos das meninas, assim, eu fiquei, uau, eu acho que eu tenho, né? E aí é a ofensa, né? A ofensa, eu sempre tava naquela defesa, eu sempre tava na defensiva. Então eu não conseguia receber, por mais que eu não expressasse isso, mas muitas vezes eu não conseguia receber, às vezes, uma crítica ou algo de uma outra pessoa. Eu sempre levava aquilo
sabe, pro lado ruim. E aquilo gerava no meu coração uma mágoa, né? Uma mágoa, assim, da outra pessoa. E às vezes, não, Deus, eu não tô magoada, mas estava, sabe? E a minha reação era de se defender. Então, determinadas situações eu me defendia. Falava, né? E às vezes você pode até falar, mas falar em amor. Essa é a diferença, né? Não falar em agressividade, não devolver, né, aquilo da mesma forma que você recebeu, né? Eu faço o contrário. Então, a ofensa, assim, é muito sutil. E algo assim, Gisá, que é poderoso, assim, para você superar a ofensa, é você falar para Deus, Deus, como o Senhor olha essa pessoa? Como o Senhor vê ela? Porque naquele momento, assim, Gisá, eu sinto uma indignação por aquela pessoa, uma mágoa por aquela pessoa, eu só consigo ver os defeitos dela. Então, Deus, como o Senhor vê ela? E sabe, o Senhor começa a te mostrar. Eu vejo ela assim, 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 e no lugar da mágoa, o Senhor enche de amor. E empatia, carinho pela pessoa. Uau, faz toda a diferença. Sim, e isso mudou, assim, a minha vida, assim. Então, toda vez que eu identifico a ofensa, eu pergunto, Jesus, como o Senhor vê essa pessoa? Porque os olhos dele, para alguém, assim, por mais que você às vezes olhe para aquela pessoa, assim, você não entenda, né, as circunstâncias que ela tá passando, né, quem ela é, por mais que você não conheça a história dela por completo, né? E só o Senhor conhece o íntimo dessa pessoa. E isso é libertador, né? A gente poder olhar as pessoas com os olhos do alto, né? Maravilhoso, maravilhoso. E você teve mais uma que você enfrentou aí que foi bem, bem legal de contar. Sim. Um outro casulo também era a raiva. Esse pega, gente, presta atenção. E a raiva, ela veio com uma mistura, assim, de não aceitar, né, o que a outra pessoa tá te falando também. Mistura um pouco a ofensa, né? A raiva, ela é um combo também. Ela veio assim, eu lembro que eu me sentia muito explosiva. Me sentia explosiva, eu reagia em agressividade. Eu perdia a razão, me cegava, aquilo me cegava. Eu não tinha noção do que eu estava fazendo mais, quando a raiva, eu sentia aquela raiva. Olha só, gente, olha esse rostinho aí, eu tô vendo aqui, né, não condiz com isso, né, você vai pensando, como que ela pode ser tão doce, e, né, porque ela é doce, ela não é raivosa, sim. A raiva, ela é externa, né, e ela vinha querer convencê-la para que você reagisse de uma forma raivosa. Uau. Eu aceitava o convite da raiva. Isso. A raiva vinha e oi, estou disponível. Não, eu deveria, não estou disponível, né? Vem, raiva, me guia agora, você é minha guia. Olha aí, só. assim, eu tinha, e eu reagia, assim, em explosão, né? E eu me cegava, eu ficava totalmente cega, assim, e eu lembro de uma vez, Senhor, a tua palavra diz que nós carregamos o fruto, né? E o fruto é o domínio próprio, né? Um fruto do Espírito Santo. E uma vez eu tava assim, reação explosiva assim no banheiro, eu segurando naquela pia, né, do banheiro. Aí aquilo assim, eu já identifiquei que aquilo não me pertencia. Olha, já avançou. Eu já tinha avançado, já tava pezinho lá na frente, né? Aí eu cheguei no banheiro e falei, Senhor, mas eu tenho Espírito Santo. E o Espírito Santo tem o domínio próprio. E é um fruto que eu tenho também, que ele está em mim. E, gente, desde aquele dia, eu nunca mais tive raiva. Uau! Né? Então, como é poderoso você trazer a verdade do Pai, né? Trazer, nesses momentos de conflito, trazer a verdade dele, não sua, não das pessoas, mas a verdade dele, de que ele está dizendo que você é. Porque o Senhor dizia para mim, você é mansa, você é pacífica, você não precisa reagir assim. Você não precisa ter razão sempre. Não é o problema você ceder às vezes. Tá tudo bem, né? E muitas vezes isso acontecia porque eu não queria ceder. Eu sempre queria estar na razão. E daí acontecia esses episódios, né? E foi esse processo, sabe? Já foi um processo assim na minha vida, né? De vários casulos e principalmente medos, né? O medo me aprisionava muito. E eu não tinha noção, né, de que eram tantos, né?
E eu sei que hoje eu também tô no processo de outras coisas. A gente continua, todas. E também com relação à intimidação, né, Gisá? Essa questão da intimidação de você às vezes não ter voz, você não ter nada para falar, nada construtivo. E sabe, o Espírito Santo me trouxe uma palavra hoje sobre isso. Quando Jesus, ele andou na terra, ele era filho de Deus. Quando ele andou na terra, ele também sofreu intimidação, né? As pessoas eram usadas pelo inimigo, tanto ele tentou parar Jesus. Mas Jesus não parou. E ele prosseguiu mesmo assim. Então, ei, você que às vezes está se sentindo assim, vá mesmo assim, obedeça mesmo assim, persevere mesmo assim, do jeito que você está. Não é na hora de desistir, persevera, vai até o fim, porque o Pai tem grandes coisas, preciosas, reservadas para cada um de nós. E a intimidação não te guia, né? Essa é a verdade. A intimidação não é o seu guia. Vai vir, você vai fazer o que a palavra diz em Tiago. Resista e ele fugirá de você. Essas são chaves preciosas. E eu queria que agora em 30 segundos você olhasse para aquela câmera e você desse o seu recado final para essas borboletas que estão nos assistindo. Qual é a mensagem que borbulha no teu coração e você quer deixar para elas? Você é preciosa. Você alegra o coração do Pai. Você é muito amada por Ele, borboleta linda. Querida, maravilhosa, você já nasceu, borboleta. Você tem muitos aqui que ainda não sabem que são, mas são borboletinhas e que o Pai está esperando para voar alto. Muito bom! E assim a gente encerra mais um episódio do podcast das borboletas. Se prepara, porque olha, é de glória em glória aqui, vem uma história melhor que a outra, e a gente hoje não conseguia nem começar a gravar, de tanto que a gente deu risada nesse lugar, porque é muito bom compartilhar a liberdade é muito boa e é pra você também. Até o próximo episódio, tchau!